Olá, estamos aqui ao vivo na Rádio Cidade e daqui a pouquinho o programa vai começar. Fique com a gente. Aqui comigo Eliana Bueno para falar hoje da visão sistêmica. E o programa já vai começar e entrar ao vivo antes da gente aqui. 730 kHz, AM, 10.000 watts de potência, Jundiaí, São Paulo, na internet, cidadejundiaí.com.br. Você tem que olhar ali, ó, tá? A câmera ali. Nesta segunda, às 14h, a constelação familiar ganha espaço na programação do 730M, na voz de Sirlene Correia e o programa Amor que Cura, um bate-papo descontraído que pode ajudar você a desvendar e desatar nós em sua vida através de padrões de comportamentos que se repetem nas famílias ou grupos familiares ao longo de gerações. Amor que Cura, com Sirlene Correia, nesta segunda, às 14h, aqui na Rádio Cidade Jundiaí. Olá, uma boa tarde aos queridos ouvintes aqui da Rádio Cidade de Jundiaí. Hoje é a última segunda-feira do ano, estamos aqui para falar de amor, para que a gente passe 2020 com muito amor, né? Hoje aqui do meu lado, a psicóloga Eliana Bueno. Boa tarde, Eliana, tudo bem? Oi, Ci, boa tarde. Boa tarde, ouvintes. Estamos aqui hoje para falar das suas experiências, né, no campo de constelação. Você como uma psicóloga conceituada aqui de Jundiaí, trazendo a sua visão, né? Por que você traz isso para os seus clientes? É importante que o ouvinte entenda também, né, como que a gente pode colocar as constelações em qualquer tema, inclusive em temas da psicologia, em temas de autoconhecimento, né, Eliana? Então eu gostaria que você agora no primeiro bloco falasse para a gente, né, na sua parte aí de atendimentos de psicologia, como que você trabalha hoje e como que você enxerga as constelações? Então, a gente sai da faculdade com uma formação acadêmica um pouco limitada, né? Mas agora quando a gente entra no campo das constelações, tem uma questão quântica, né? Que envolve, e quântico aqui, gente, a gente pode falar que é de efeito rápido, né? Porque as pessoas têm uma visão que terapia leva tempo, né? E hoje em dia eu acho que as pessoas não têm mais tempo e dinheiro para investir num processo psicoterapêutico longo, extenso. Eu acredito que as constelações elas vieram para ter uma cura quase que imediata de toda uma problemática que vinha de muito tempo. Então, talvez um processo terapêutico que levaria mais ou menos uns 3 anos para tratar alguma coisa, em uma sessão de constelação você consegue um resultado fabuloso, né, Selene? É verdade. E é interessante que você, como você indica os seus pacientes, né? Eles já estão num processo de que você já está trabalhando as partes necessárias, né? E interessante quando você indica o paciente, você já pontua o que ele precisa trabalhar, né? Para ele chegar lá nas constelações já sabendo que emaranhado que ele quer resolver para pós a sessão de constelação ele voltar com você já com aquele emaranhado resolvido, né? E você dá continuidade aí no processo de tratamento. Sim, é mais ou menos assim. A gente vai seguindo com o processo terapêutico, mas chega a determinado ponto que às vezes tem um emaranhado sistêmico muito grande e eu envio normalmente meus pacientes para a Sirlene, eles constelam e eles voltam depois com uma visão muito ampliada, né, da questão, e a gente depois vai nesses pontos e continua o nosso trabalho já num outro patamar, já com muita coisa resolvida. Então, eu sempre envio os clientes para a Sirlene porque tem sido muito bom, porque tem determinados momentos na terapia que a gente pega uns nós, né?
E quando você coloca essa situação dentro de um campo sistêmico, como que é o que a Sirlene faz, a visão amplia muito, né? É muito bom, eu gosto muito. É interessante que um trabalho complementa o outro, Sim. né? Nenhum trabalho isola o trabalho do outro. Os dois, como eu sempre digo, as terapias elas são necessárias, porque a constelação ela trabalha de uma maneira, mas é necessário ajudar, de repente, esse paciente com outras ferramentas, com outras técnicas, para a gente poder ampliar o resultado, né? Sim, sem contar que eu acredito que quando você coloca uma questão dentro de um campo sistêmico, você acessa o inconsciente de uma forma muito interessante que, às vezes, no processo psicoterapêutico, precisaria de uma hipnose, precisaria de técnicas mais aprofundadas, e dentro da constelação você entra nesse inconsciente, né? E você acessa as informações. Eu até gostaria, talvez, de citar um exemplo de uma paciente minha que constelou com a Sirlene, assim, que ela trazia questões do pai, e a gente seguiu com a terapia durante um certo tempo, e volta e meia a gente resolvia uma questão, parece que a coisa estava digerida, aí a coisa aparecia num outro ponto. Aí a gente resolvia e a coisa pipocava em outro lugar. Daí eu falei, não, você vai ter que constelar isso aí. Você vai ter que ter uma visão muito mais abrangente dessa questão para clarificar muita coisa e trazer coisas que estão lá no seu clã, lá atrás, de coisa que vem vindo. E ela veio e agora ela está muito bem, super resolvida, né? Você né? sabe quem é, né? Ela veio aqui também, veio, né? Ela veio aqui dar uma entrevista. Sim. E foi muito rápido o resultado dela, né? Foi. Incrivelmente. Posso até citar quem é ela, né? Sim. Porque ela já veio dar uma entrevista. O caso dela, assim, é bem interessante, né? A doutora Luana. Sim. Ela é uma advogada que ela precisava resgatar as origens dela, né? Até mesmo para ela se aceitar no lado profissional, e foi bem interessante aqui a energia e a alegria dela em falar, né? E agora ela está estudando, inclusive, o direito sistêmico, né? Para aplicar nos clientes deles de processos do direito, né? Porque ela é uma advogada, de tanto quanto o processo fez sentido na vida dela, né? E aí ela até falou aqui no ar que ela quer que todos conheçam a constelação, porque ela levava essa questão por anos, né? Sim. Anos e anos Sim. e anos com esse peso, com esse conflito interno. E aí, logicamente, com um processo de terapia, porque ela já fazia um processo de terapia com você, a gente já trouxe ali nas constelações o que ela precisava olhar, e aquilo complementou o seu trabalho, né? Sim. É interessante que tanto o meu trabalho precisa do seu, e o seu trabalho também, o meu trabalho ajuda. Sim, porque desbloqueia aqueles pontos em que a gente normalmente não acessa. Consegue fazer esse acesso, né? E eu acho fabuloso. E eu tenho também uma experiência, eu também já constelei com a Sirlene também. Já tive assim, experiências muito boas. Eu fiz uma constelação ano passado, em que eu resolvi umas coisas, e o incrível é que a constelação, ela inclusive, além dela acessar o inconsciente, trazer coisas que estavam lá, ela ainda consegue trazer fatos que aconteceram nas gerações passadas que estavam ocultos, que a gente não sabia. E a constelação, e a Sirlene conseguiu captar uma situação da minha mãe, que foi muito interessante. E eu fui conversar com ela, e toda a história que tinha acontecido na constelação também, ela confirmou. É incrível isso, né, Sirlene? É incrível isso, gente, é incrível. Aí a minha mãe também, através da constelação que eu fiz, a minha mãe acabou resgatando uma questão dela também. Então, a ressonância dessa técnica é incrível, e ela vai até, né, que geração, Cia? 12 gerações, né? A gente acessa inconsciente coletivo de 12 gerações. Eu me lembro muito bem da constelação da sua mãe, né? Da constelação da sua mãe, não, da sua constelação. Que acabou sendo a mãe, né? Que acabou que tinha uma questão Sim. da sua mãe ali bem delicada. Sim. E que era necessário ser tratado ali, né? A gente fez o que era possível a gente fazer ali. Interessante que o campo rapidamente já chegou nela, né?
rápido, muito rápido e está reverberando até hoje, porque a minha mãe, ela mudou, ela tá mais suave, é outra pessoa, né? E eu também venho colhendo os frutos dessa constelação que eu fiz até hoje, né? Porque você percebe que você vai mudando padrões dentro de você, e eles vão acontecendo de uma forma que não é consciente. E de repente, quando você está numa dada situação da tua vida em que aquele padrão pode se repetir, porque a gente repete padrões, né? A gente tem sempre uma tendência a reagir da mesma forma diante de determinados conflitos. E a gente só percebe que mudou quando a situação se repete novamente na nossa vida, e aí a gente percebe que houve uma mudança muito profunda ali no padrão de como a gente respondia. E isso está reverberando em mim até hoje, né? Adoro. É interessante isso, né? Segunda-feira passou uma reportagem aí na Cultura, né, na TV Cultura, falando de constelações, né, e dos sintomas que as crianças, muitas vezes os nossos filhos, ali, principalmente as crianças pequenas, estão reverberando, né? Interessante que a entrevistadora, né, que era a pessoa do programa, perguntava, mas como, né? Mas como isso é possível? Como a criança não está lá, mas a criança ela é tratada sem estar? Essa que é a maior dúvida das pessoas, a maior dúvida de todo mundo quando a gente fala de constelação, por isso que as pessoas misturam muito com questões religiosas, né? As pessoas confundem a constelação com questões religiosas, porque na nossa racionalidade é muito difícil a gente entender a questão da ressonância, né? Sim. Porque é difícil realmente, eu confesso, é muito difícil a gente entender como que a sua mãe não estava lá, porém a sua mãe foi extremamente beneficiada com um processo seu, né? Assim como os nossos filhos são beneficiados quando a gente busca essa terapia. E os filhos também não precisam estar lá, nem a mãe, nem a família, né? A gente fala constelação familiar, e muitas pessoas acham que você tem que levar a família inteira, e não precisa, né? Basta um membro da família. É interessante que a Eliana também entende muito de física quântica, né? De processos quânticos aí, e eu sei que você aplica também muitas questões aí no seu atendimento, né? Eu vejo isso como você, uma psicóloga muito diferenciada, né? Com uma visão muito ampla, porque você busca ferramentas de resolução, né? Existem muitos psicólogos que, às vezes, eles prendem o cliente ali, o paciente, por anos, né? Já escuto muito isso, né? Ah, mas eu faz 3, 4, 5, 6 anos que eu estou tratando com o mesmo psicólogo. E aí quando a gente tem um olhar sistêmico, inclusive disso também, a gente entende que quem tem a dependência é o próprio psicólogo, né? Sim, acontece muito. Porque, inclusive, uma coisa bem legal que você me falou um tempo atrás, né? Você falou assim para mim, um tratamento não deve passar além de 8 meses. Sim, até menos hoje. Até menos, porque é um processo de tratamento. Senão tanto um quanto o outro fica dependente, né? Sim, e acontece muito, né? Clientes com dependência do profissional. Como eu já falei, né? A formação acadêmica de psicologia, ela é voltada mais para aquelas técnicas, né? Das pessoas que a gente já conhece da área, né? De psicologia. Mas aí gostei muito dessa área quântica e eu comecei a fazer cursos, comecei a me interessar. E eu mesma, quando fazia minha terapia pessoal, chegou numa hora que eu percebia que a coisa não se resolvia. Chega num ponto que tem os nós, dos emaranhamentos. Então, por isso que é importante a gente usar ferramentas quânticas, que é de resolução rápida, usar a constelação que eu sinto dentro de mim, que ela é quântica. Uhum. Ela age na não localidade. Uhum. Esse campo onde está todo mundo conectado é quântico, né, Sirlene? Sim, sim. E é lá que as coisas acontecem rápido. Então, eu fiz diversos cursos, inclusive teve um curso de homeostase quântica informacional que eu fiz, inclusive o criador da técnica faleceu.
agora antes do Natal, um Nossa. moço jovem, né? Mas deixou um legado maravilhoso, sou muito grata a ele, né? E assim, eu falei para a Silene que um tratamento para mim seria legal em 8 meses, agora eu poderia até dizer que 5 meses, dá para fazer muita coisa. Porque você já tem coisa. as ferramentas, né? Sim. É interessante que quando a pessoa buscar a Eliana, ela já vai estar buscando, sabendo que a Eliana tem as ferramentas de resolução rápida também, né? Como você disse no começo, ninguém quer passar a vida fazendo terapia. Sim. A gente precisa ter tempo para outras coisas. Resolve o problema e vai viver a vida, né? Não precisa ficar dependente. Porque muitas vezes você fala com as pessoas, buscar a terapia, e realmente a gente imagina ali que você vai ficar anos falando da sua vida para alguém, né? Eu já fiz terapia há uns anos atrás, realmente fiquei muitos anos. E aí eu mesmo me dei alta porque eu falei, eu ia lá para contar a história. Eu falei, então tá bom, né? E o mais legal, Silene, da coisa é assim, porque o profissional, quando é um profissional de verdade, quando ele é amoroso, ele ajuda a pessoa e ele dá a ferramenta para a pessoa. Quando as pessoas me procuram, eu aplico todas as técnicas que eu aplico, eu ensino. Que nem uma pessoa, por exemplo, com síndrome do pânico, ansiedade generalizada. Essa criatura, ela já tem uma dependência de medicação, muitas vezes. Agora, se ela criar uma dependência ainda do profissional, ela nunca vai se curar dessa síndrome, dessa questão. Então, a gente precisa ensinar a pessoa a eliminar as informações negativas que estão causando toda essa problemática e passar para a pessoa aprender a gerenciar ela mesma essas questões. Aí ela vai conseguir caminhar sozinha, gente, que a cura para mim é isso. É a pessoa conseguir caminhar sozinha, gerenciando os estados internos. Eu acho que esse é o meu objetivo. Interessante você fala caminhar sozinha, né? Quando a gente olha isso na visão sistêmica, a gente diz tomar a vida, né? Sim, perfeito. Quando eu tomo a minha vida, eu posso caminhar para o meu destino, posso caminhar para a vida. Eu não tenho mais coisas que me amarram, né? E muitas vezes a gente está tão preso em emaranhados que a gente se torna dependente, às vezes do pai e da mãe, às vezes dependente dos filhos, e a nossa vida não flui, né? Você fica ali preso, talvez na sua infância, porque se você não consegue caminhar na vida, né? Na visão sistêmica a gente diz que você está preso ainda ali, talvez em questões da sua infância, buscando ainda algo dos seus pais, né? Esperando receber algo ainda dos pais, né? E quando a gente se torna emocionalmente adulto, a gente pode realmente caminhar com aquilo que a gente recebeu, foi o que a gente tinha para receber, né? E aquilo nos bastou, e a gente precisa aprender, é o que você falou, a lidar com isso, né? A lidar com aquilo que eu recebi foi o suficiente que os meus pais podiam me dar. E eu tenho que ter gratidão, né? Se eu não tiver a gratidão daquilo que eu recebi, foi o suficiente, eu fico presa na vida. E eu acredito que os pacientes ali, de repente, que vão buscar a terapia, muitos não têm aceitação da sua história, né? Sim. E o que eu gosto muito nas constelações, né? Que ela traz esse ensinamento do amor, né? Que a transformação é feita pelo amor. Tem as ordens, né? As ordens do amor, que a Silene já deve, né? Uhum. É muito interessante. Então, tudo é feito de uma forma muito amorosa. E é o amor que faz a inclusão, né? Verdade. E eu tento trazer, de alguma forma, isso no tratamento que eu faço com as pessoas, na terapia que eu aplico, na terapia que eu pratico e naquilo que eu procuro trazer na minha vida também. É pelo amor, gente. Eu não acredito naquela terapia que você pega o teu cliente e joga ele na parede e confronta ele de uma forma agressiva. Tem muitos terapeutas que usam essas técnicas. Eu sempre vou pelo amor, pelo entendimento, pela inclusão, pela gratidão. Eu acho que para fins terapêuticos, eu acho que eu tenho muito a ver com a teoria da constelação. Traz isso muito legal, muito forte. O amor que cura, né? Exato, o amor que cura. A gente vai entrar aqui para os intervalos comerciais. E hoje a gente aqui no programa O Amor que Cura, estamos falando com Eliana Bueno, psicóloga,
quântica. Posso dizer que você também é uma psicóloga Sim, quântica, né? pode Porque dizer. você tem muitas ferramentas Sim. de resolução. Sim. E eu sei que você estuda muito, se dedica muito para trazer quanto mais rápido o resultado para o seu cliente, mais ele segue a vida, mais o universo te dá mais clientes. Sim, ele né? vai estar bem aparelhado para vencer os desafios aí da vida, né? E a gente vai entrar no intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre o seu trabalho, Eliana, sobre as constelações, sobre o ano novo aí que está por vir. Voltamos já já. Anote aí, WhatsApp.